Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estamos começando aqui, chegamos à 8ª edição, cara. 8ª edição do Poesia Serve para isso. 8ª edição desse bate-papo literário com poetas. Bate-papo literário com poetas gravado aqui no Terraço Baldio, Passamoto, ó, acabou de passar lá. Obrigado! Cachorro late, criança grita na rua, entendeu? A gente está aqui fazendo essa resistência, né, em prol da poesia, porque a poesia serve justamente para isso. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, que é a querida poeta, escritora, cronista, Deise Pontes, tá bom? Então, fica atento, tá? Assista o programa, dá o seu like, siga o canal da 2Demais TV, tá legal? Ó, siga o canal da 2Demais TV, dá o seu like, deixe seu comentário. E eu pergunto para você, poesia serve para quê? Deise, seja bem-vinda. Deise, fala sobre você, descreva-se. Eu sou Deise Pontes, 57 anos, nascida no Rocha, no município de São Gonçalo. Sou de pele clara, cabelos cacheados grisalhos. Estou vestindo uma calça preta, uma blusa branca, um crucifixo colorido, unhas pintadas de bronze, relógios, anéis, pulseiras e uns olhos castanhos claros. Eu não quero assustar vocês, mas vamos lá. Eu sou o Rômulo, né? Tenho 49 anos, sou branco, caucasiano, tenho barba castanha. Era para ser branca, mas a barba é castanha, né? Estou usando um caban preto, uma blusa do Belchior, né? Calça preta, anéis. Estamos aqui começando o Poesia Serve para isso com Deise Pontes, né? Deise, pela sua história, pelo que a gente estava conversando ali nos bastidores, você se descobriu escritora, poeta, não tem muito tempo. Como é que foi essa história aí? Então, eu gosto muito de lembrar desse fato, né? Porque foi graças ao coletivo das escritoras vivas, né? Isso aconteceu no período pandêmico, que eu comecei a me encontrei como escritora, né? Eu não sabia que eu sabia escrever, eu sempre fui muito leitora, né? Desde criança, sempre gostei muito de ler. E a minha mãe me ajudou bastante nesse período. Ela me escreveu num grupo de livros, que batiam na porta para vender livros. E aí ela sabia que eu gostava de ler e me escreveu, né? E tudo que eu tive, graças a Deus, eu tive muito apoio da minha família, dos meus pais, de me entenderem quando ninguém me entendia. Então, assim, a mamãe viu que eu gostava de ler. Meu pai sempre comprava jornal, a minha avó comprava aqueles livrinhos de bolso, eu gostava de gibi, Turma da Mônica, Tia Patinhas, X-Men, aquela coisa toda. Então ela falou assim, meu pai, Francisco, ela gosta de ler, vamos escrever ela. Meu pai, minha mãe eu sou de uma família matriarcal. Então minha mãe dizia sim, ele não tinha coragem de dizer não. Então tudo bem, vamos escrever um livro, tal. Só que minha mãe tinha pouca instrução. E ela nunca policiou os livros que eu lia, os livros que eu escolhia. Só ela mandava, papai pagava e ela, bota o livro. Então, tipo assim, eu falo, cara, eu com 12 anos eu li Dona Foice e Seus Dois Maridos.
na época da ditadura. Eu li Clarice Lispector sem entender nada. Né? Porra nenhuma, não entendeu porra nenhuma. Entendi porra nenhuma. Você Né? Mas eu gostava de ler. E descobri Sidney Sheldon, né? Meu pai comprava Última Hora, todo dia. Meu pai comprava jornal todo dia. Então, Última Hora foi uma influência muito grande para mim, porque ali eu conheci Nelson Rodrigues, que ele tinha uma coluna, o Bosco, ele que também tinha uma coluna. Né? Então, assim, eu comecei a ler e beleza. E foram os livros que me incentivaram e sempre gostei muito, muito, muito de ler. E através da Ionara, né, que eu a conheci na dança de salão, que ela tinha o grupo dos leitores livres em São Gonçalo, que era no Bistro da Avó, no Rodoshopping, mas o horário não era compatível, enfim. E a Ionara escrevia no Facebook, eu acompanhava a Ionara, as histórias dela, e eu era tão assíduo assim, que quando eu não botava um comentário, ela me marcava: Deise, você não liu o capítulo de hoje, olha isso. Aí. E aí eu, meu Deus, esqueci e tal. E aí isso foi vindo, aí tudo bem. Quando chegou a pandemia, surgiu o coletivo das escritoras vivas, que também já continuou sendo no Bistro da Avó, só aqui do outro lado da rua. E eu cheguei lá, né, sempre gostei de poesia, né, Cecília, Cora Coralina, que são assim, para mim, foram as minhas inspirações dentro da poesia. E eu falei assim, não vou me inscrever na poesia, porque a Ionara aqui me convidou e a Ionara vai dar uma oficina de contos. Então, vou me inscrever para contos. Só que antes disso, eu já fazia um projeto dentro do Salgueiro aqui, né, aqui em São Gonçalo, que eu lia para as crianças. Né, lia para as crianças lá do Salgueiro. E aí eu falei, bom, veio pandemia, tudo foi, né, aquela coisa que a gente nunca imaginou que seria, mas foi, né? E aí eu pensei assim, eu vou me especializar para, quando acabar a pandemia, voltar a contar a história para essas crianças. E lá fui eu, toda bonitinha, né? Eu vou. Só que cheguei lá, não era, olha só a pessoa, não era para ser contista, era para escrever contos. Era para escrever. E eu não sabia o que escrever. Não sabia, não tinha noção. Não tinha noção nenhuma? Não, nenhuma. Né? E a primeira tarefa, e eu lembro assim como se fosse hoje, porque era um grupo, como era um momento pandêmico, se inscreveram pessoas para a área presencial e outras para ficar em casa. Como eu já estava trabalhando, né, minha empresa não fechou, que era emergencial, e aí era num sábado à tarde, saí do trabalho, fui lá para o Bistro da Avó, beleza, uma mesa aqui, a distância assim, e a dinâmica era, escreva sobre uma mulher de São Gonçalo. E aí? Qual mulher você? Que mulher? Não sei o quê. Vem aqui falar sobre essa mulher. Eu não tinha nem noção do que falar. Meu Deus do céu. Aí, pensa o nome de uma mulher e fala um pouquinho dela. E aí você desenvolve o seu conto. E assim foi. E aí, cataplum, né? Do nada. Gente... Só que aí eu peguei um gosto que eu comecei a escrever sobre essa mulher, para apresentar. Aí foi durante a oficina toda, e aí começaram a vir outros contos, outras histórias, e, enfim, né, eu acabava o primeiro, eram 3, era contos da Ionara, poesia com a Suzane, e escrita jornalística com a Cíntia. Como eu não tinha nada para fazer mesmo, a Ionara passava a tarefa, eu ficava lá, aí assistia a aula da Suzane, captava a poesia, tô lá escrevendo. E aí depois assistia a aula da Cíntia e ficava ali. Pra mim foi uma coisa assim, muito bacana. E de lá pra cá, assim, você fala da pandemia, que é um período assim, relativamente, de lá pra cá, curto, né? Mas aí você já está transitando entre contos, crônicas, cartas, poesia. E como é que você pega entre essas vertentes literárias, como que você consegue separar de conceber uma determinada ideia? Como que você pega? Isso aqui vai ser um conto, isso aqui vai ser uma poesia? Como é que, já que você tem toda essa verve, como é que você decide o que vai ser um conto, vai ser uma poesia? Ou a coisa apenas vem, surge de uma forma que... Então,
devido à questão da oficina, e você começar a escrever, você começar a ter técnicas, né? Aí eu já me aprofundei. Porque aí eu gostei de escrever contos. E aí, sim, eu fiz outras oficinas. Fiz outras oficinas de contos, fiz oficinas online. Porque aí eu peguei gosto pela escrita. Né? Eu falo que a abelha, né, me picou, né? Me deixou lá o ferrãozinho da escrita. Comecei a pegar gosto. A cachaça. Né? E aí, conforme eu fui escrevendo, né? Porque eu fui escrevendo aleatoriamente. E conhecendo outras escritoras, eu fui descobrindo que eu tinha técnicas que até então eu nem sabia que eram chamadas de técnicas, né? Pô, daí você tem um plot twist, você trabalha com o passado, você trabalha com a temporal. Eu simplesmente ia escrevendo, as histórias vinham vindo, e aí eu falei, cara, tá na hora, né? E comecei a jogar isso, peguei gosto e fui escrevendo, né? Eu tenho uma história, rapidamente, assim, que eu estava escrevendo o conto da Teodora, e aí de repente eu chorei. Comecei a chorar. Aí eu mandei mensagem, Ionara, eu choro muito lendo, né? Mas eu estou escrevendo e eu comecei a chorar. Uma cena que eu estava escrevendo me emocionou. Aí a Ionara falou assim, Deise, se chama catarse, você está tendo uma catarse literária. E isso para mim foi um choque. Porque eu nunca tinha escrito nada e de repente quando eu estou escrevendo eu começo a chorar pelo aquilo que eu estou escrevendo. Me emocionei pela minha escrita, pela que eu estava narrando, né? E daí comecei. E aí a Flávia Joyce, eu vou citar o nome das pessoas que realmente me influenciaram muito, claro, óbvio. Pô, óbvio. A Flávia Joyce foi assim uma pessoa... Esteve aqui na edição passada. Sim, que eu falo para que eu sou fã dela de carteirinha, eu falo que tem as 3 mosqueteiras, que é a Cíntia, Ionara e Suzane, e a Flávia é minha D'Artagnan. Porque foi ela que me orientou, me direcionou, Deise, você escreve bem, cria uma página, faz isso para você, e tal. E aí, vou responder agora quando eu me reconheci como escritora, como isso. E aí eu tinha uma página do Instagram, né, que eu postava lá as coisas que eu escrevia, e tinha minha outra, de foto, minha vida pessoal era lá. As minhas 2 páginas foram hackeadas. As 2, simultâneas. E aí eu fui na delegacia da parte. E aí cheguei na delegacia, que eu trabalho no Fonseca, né? E aí eu fui na delegacia da Alameda, em frente ao Horto. Olha, me hackearam minha página, estão passando golpe, não sei o quê. Aí o detetive falou assim, mas a gente não pode, porque não foi nada roubado. E eu falei, como assim não foi? Não, a gente só registra quando há roubo. Eu falei, mas eu sou escritora e roubaram todo o meu conteúdo. Nesse jeito. Roubaram os meus escritos, roubaram os meus intelectos. O que eles falaram? Aí quando eu me assumi como escritora, que eu falei, eu sou uma escritora, roubaram os meus poemas, roubaram. Ah, mas a senhora é escritora. Eu falei, sim. Aí eles registraram. Aí o detetive registrou a ocorrência, porque houve um furto intelectual. Sim. Entende? Aí ele registrou, eu tenho um boletim de ocorrência. E foi a primeira vez que eu gritei e disse que eu era escritora. Precisou ser lesada para se assumir escritora. Exatamente. Quando todo mundo dizia, não, Deise, você é, eu falei, não, eu sou aprendiz, não sei escrever. Apertou o cinto e você, não, eu sou escritora. Porque quando ele falou, como assim, não fui roubado? Roubaram. E foi aí, desse momento, que eu comecei a me assumir como escritora, como autora das coisas que eu escrevo, sabe? Apropriar do que era meu de fato. Entendeu? Do meu estilo, do meu jeito, da minha escrita, da minha assinatura literária. Porque eu acho que isso hoje eu tenho, essa identidade de assinatura literária, que me faz diferente. E não estou aqui querendo ser melhor que ninguém não, né? Pelo amor de Deus. Mas me faz diferente quando eu sei o que eu escrevo e quando as pessoas olham e falam assim, isso foi Deise que escreveu. Isso para mim me dá um orgulho danado. E nesse período aí, Deise, desse período para cá que eu sou escritora. Já produzia, como você falou, né, nas oficinas, nos encontros literários e tal. Você produziu bastante, né? Quantos livros você já publicou? Você trouxe alguns aqui. Pode falar um pouco aqui pra gente? Então, o primeiro foi o Teodora Mendes, né, e outras mulheres, que esse livro aqui, ele é o meu xodó, assim,
eu já tinha esses contos aqui publicados no Instagram, com exceção da Teodora, que não. E foi quando eu chorei. A Teodora queria um outro conto, porque em plena pandemia, meu computador pifou e eu estava no meio da história. Já passei por isso. E aí eu fui nos grupos, gente, alguém tem um notebook para me emprestar, porque eu tô com uma história. E ninguém tinha um notebook para emprestar. Aí um amigo meu, inclusive eu faço uma dedicatória para ele aqui, o Ilcim, lá no Rio. Desde eu tenho, que eu sou professor, e eu tenho 2, você pode vir aqui pegar. E a louca aqui, sabe? Plena pandemia, ninguém na rua, deserto. Lá fui eu para Del Castilho pegar o notebook dele. Aí fui lá, peguei o notebook. Foi pertinho. Fui para Del Castilho, gente, só Deus. Fui para Del Castilho. Para vocês entenderem, nós assim, estamos gravando em São Gonçalo, né? Então, São Gonçalo para Del Castilho é perto. É relativamente perto. E na volta não tinha ninguém na rua, eu abraçando assim com o notebook, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Não passava ônibus, não passava carro, não passava Uber. E eu, gente, eu sou louca. Ai, eu sou louca porque não passa nada. Não passava um ônibus para São Gonçalo, eu na plena tudo fechado. Tudo fechado. Bar, restaurante, lanche, não tinha nada aberto. A única pessoa na rua, eu, agarrada ao notebook assim. Enfim, cheguei em casa bem, né? Porque eu não ando só, então tenho proteções. Cheguei em casa e terminei a história da Teodora. E esse livro aqui, como se diz, né? Teodora Mendes e Outras Mulheres, ele me trouxe vários feedbacks. Conheci várias mulheres, várias histórias de mulheres me ligando, de homens me ligando. E isso para mim foi muito bacana. É um livro de contos, crônicas? Não, ele é um livro de contos. Né? São contos, história de 10 mulheres. Né? Esse aqui é o que era o livro Viajante, que ele viajou pelo Brasil 2 anos, da Tag Tudo, que tem essa campanha. E eu coloquei esse livro, tá vendo? Ele tem várias anotações de várias pessoas que leram durante... Ele foi para São Paulo, o último ele veio de Belém agora. E voltou para mim, ele foi para São Paulo, ele foi para Minas, ele foi para Rio Grande do Sul. Então, ele passou na mão assim, ele viajou mesmo pelo Brasil, de norte a sul, e tem um depoimento dos leitores, tipo assim, uau, acho ele muito legal. Tem uau, tem aqui, né, Deise, obrigada pela oportunidade de tua... Foram páginas lindas mesmo, sabe? E isso eu tenho esse livro, ele tem em especial porque... Quando a gente lança o primeiro livro, as pessoas tudo perguntam assim, é autobiográfico? É sua história? Tem essa coisa. Tem essa mania, né? Eu vi aqui do Augusto, ele falando, eu não preciso escrever, eu não sou psicopata para escrever sobre um psicopata. É verdade, eu não sou. Não é, pô, um escritor, ele tem por obrigação, primeiramente, pesquisar sobre o que ele vai escrever. Né? Isso é fato. Eu não posso simplesmente pegar uma história e jogar para o vento. Porque o livro, ele é base de informação, ele é a fonte. Né? E eu digo sempre que eu escrevo para não leitores. Essa é a minha base. Eu vou escrever para quem não lê. Se eu vou escrever para quem não lê, que não tem hora de pegar um livro, eu não posso simplesmente jogar, porque eu preciso que essa pessoa que nunca leu, e isso aconteceu com Teodora. As pessoas que nunca tinham lido na vida, desculpa, gente, mas isso para mim é meio estranho. Que nunca tinham... Desculpa, no microfone. Que nunca tinham lido na vida. Algumas vezes. Começaram a ler pela primeira vez através do meu livro. Isso é maravilhoso. Isso para mim é de um orgulho, sabe, Rômulo? Porque, caramba, e eu também não escrevo para os eruditos. Eu escrevo para o meu povo, para as pessoas que estão comigo, que convivem ao meu redor. Porque são essas pessoas que eu quero transformar. Porque para quem já lê, vai ler 100 anos de solidão, que é esse catatal, né? Você sabe que eu abandonei 3 vezes até concluir. Porque eu parava de ler. É um livro que você tem que ler direto, que os personagens com um nome parecido. Eu tô lendo o livro da Chiranda, que é desta grossura, mas eu sou leitora. Tem que ter fôlego. Então, o não leitor, ele não quer saber de pegar um livro desse porque é um clássico, não. Ele quer ter praticidade. E hoje a gente vive num mundo corrido. É condução cheia. E como, assim, parece que é um livro direcionado para mulheres. Não é só para mulheres. Mas eu quero escrever
E por enquanto, não penso em mudar. O meu foco vai ser sempre a mulher. Porque nós tivemos séculos de apagamento. Dentro da literatura brasileira, né, as grandes heroínas foram escritas por homens. Então, eu não quero pegar essa bandeira. Não, essa bandeira já é minha. Já botei ela para mim. Eu só vou escrever e vou falar só para as mulheres. Mas não é um livro, é um livro para todo mundo ler. Sim. Né? E isso para mim é ponto, é a minha base, não vou mudar disso. Sim. E colocaram no meu café Mascavo contos, crônicas, cartas e poesia. É o seu mais novo livro, né, no caso, né? Sim, sim. Então, fala um pouco, como é que você desenvolveu esse livro, como é que veio a ideia? Isso aqui já é espiritualidade. Eu estava vindo de um sarau na da Lapa, estava eu, a Só e a Tatiane, e nós achamos um Uber, bebemos pela Alameda, depois na volta na Alameda, elas moram no Fonseca, e eu peguei um ônibus 484, voltando para São Gonçalo, cochilei, dormi no ônibus. E uma voz disse para mim, o seu livro vai se chamar, colocaram no meu café, Mascavo contos, crônicas, cartas e poesia. Abre-se um parêntese. Eu tenho um livro pronto, né, que estava para ser publicado, eu estava conversando com algumas editoras, mas aí a minha mãe ficou doente, veio a falecer, e eu procrastinei, larguei isso para lá e não estava mais a fim de escrever. Estava vivendo o meu luto, eu me permiti viver isso. Uhum. E nesse dia, nessa noite, né, no caso, eu sonhei com esse título. E eu falei, caramba, mas esse título não cabe no livro que eu escrevi, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Uhum. Só que assim, e eu fiquei pensando, eu tenho cartas, eu tenho crônicas, eu tenho poesia, eu tenho contos escritos. Sim. E aí, peguei nas minhas férias do ano passado, tirei férias, sabático mesmo, voltei de Porto Seguro, que eu tirei férias, fui para Porto Seguro, voltei, não fui para academia, não fiquei em casa, só, separando conto, né? Tudo, separando, para poder montar esse livro. Já que o título existia, o livro então tinha que existir. E aí, quando eu consegui separar o que seria, as meninas estavam montando, criando a editora Mapa das Letras. Sim. E aí, para fidelizar, porque eu acho que se eu estou no coletivo, eu tenho que continuar no coletivo. Levei para elas o projeto, elas olharam e tal. E na nossa reunião, no nosso briefing, mudamos o nome. O que você acha de você mudar e tal? Eu falei, eu não entendo nada. Se vocês falam para mudar, vamos mudar. Tudo bem, não tem problema. Ok, mudamos, trocamos algumas ordens. Beleza. Na mesma noite, quando chegamos do briefing, quando eu cheguei em casa, né? De novo, a espiritualidade foi e falou assim, mas não foi esse o nome que eu dei para o seu livro. Eita. Foi desse jeito, dessa forma. Respeite a espiritualidade. No dia seguinte eu liguei para a Cíntia de manhã cedo. Nada de mudar o título do livro, vai ser esse. É isso aí. Vai que, né? Sabe? E o mais interessante, porque eu na Teodora estava com fôlego, né? Eu fiz questão, porque na Teodora eu vi um negócio assim, convidei toda a cultura de São Gonçalo e não foi ninguém. Eu enchi o local com mais de 100 pessoas, só de amigos. E eu falei, poxa, bati na porta da cultura de São Gonçalo, a cultura de São Gonçalo não me deu. Só que eu sou tinhosa, eu sou leonina, sabe? Eu não gosto muito de desprezo, eu gosto de... Eu falei, não, eu vou bater na porta da cultura. E foi onde eu trabalhei muito pro Teodora. Foi vários saraus, várias divulgações, vários lançamentos, incansável, que eu acho que não me arrependo, porque eu fiz vários contatos, estou onde eu gostaria de estar, que é junto com aquilo que eu gosto, com a literatura, com a cultura, com todo esse envolvimento, conheci gente pra caramba, adoro, e continuo nessa vibe. Já com o café, me acalmou. O café, eu tô deixando ele fluir. O café te acalmou, né? Até porque eu descobri que quem tem TDAH, o café não faz efeito. Ele só normaliza e mantém a gente estabilizada. E assim, é um livro que ele tem todas, né, compilando as minhas obras, o Mascavo, porque eu uso café, açúcar mascavo,
contos que eu gosto, né? Crônicas, que foi meu início, como eu te falei lá na prévia, né? Que começou eu escrevendo no Facebook sobre o cotidiano, dia a dia, né? Cartas, porque eu comecei a escrever cartas. E poesia, que sempre foi a minha paixão, porque a vida sem poesia, que graça tem? Essa aqui é a pergunta que tu vai fazer no final, peraí. Olha só, ela acha que eu vou fazer no final, mas tudo bem. Eu gosto de pegar de surpresa. Mas assim, a vida é poesia. Sim. E a literatura, com todos, né, seus enredos, cara, como você vai viver sem literatura? Sim. O cheiro do livro, para mim, é tudo. Eu sou aquela que carimpa. Eu tenho livros de sebo. Pô, minha mãe, quando eu estava com 15 anos, como eu te falei antes, escrevendo do livro, ela pediu pro meu pai, faz uma estante no quarto dessa garota, de tanto livro que eu tinha. Você abre a porta da minha casa, você tropeça em livros. Eu amo ler. Eu li até bula de remédio. Uma vez, eu estava num programa da Cris, da esposa do Albano, e o Renan mandou uma mensagem, pergunta a Deise o que ela gosta de ler. A Cris me perguntou, eu falei, gente, eu leio bula de remédio, não tem essa. Do que eu gosto? Eu gosto de ler, é só isso. Separou alguma poesia para você ler pra gente? Separei. Então, por favor, né, vamos... Bom, vou ter que botar o óculos agora. Eu não uso óculos. Eu preciso. Né? Como eu falei antes, eu escrevo sobre mulheres. Gosto de escrever, acho que eu direciono para elas. Esse aqui é uma poesia meio conto, meio poética, enfim. Que se chama Carpe Diem. Ela não gostava de dormir até tarde nos fins de semana. Achava um desperdício não aproveitar ao máximo os únicos dias exclusivamente seus. Ele não gostava de acordar cedo. Achava que era seu por direito descansar. Ela queria tomar café da manhã a dois e mostrar toda a programação previamente elaborada para que pudessem curtir juntos. Ele dizia que as coisas aconteceriam no momento oportuno, desde que fosse sempre após o seu merecido repouso. Ela acreditava que o dia tinha 24 horas por um propósito. Ele acreditava que as horas contavam a partir do momento que saísse da cama. Ela cansou. Ele continuou dormindo. Ela partiu. Ele se sentiu livre. No entanto, foi ela que voou. Nunca mais se viram. Sabe-se que o planejamento que fizera para duas pessoas coube perfeitamente para ela usar sozinha. Ele continua descansando, acordando tarde e nunca saiu do estado onde mora. Ela, bem, anda por aí, acordando cedo e carimbando o passaporte. Carpe Diem, de Deise Pontes. Você falou uma coisa interessante. As mulheres, elas têm um lugar na sua literatura, né? Então, assim, que tipo de mulher você tem buscado colocar no papel? Isso é uma pergunta interessante, porque é a que você é, a que você foi, ou a que você gostaria, de repente, de ver no mundo? As três. É? Sim. Fala um pouco sobre isso aí. Por quê? 99,9,1% que a gente vive hoje na sociedade é uma coisa que já foi gerada há séculos passados. Um mundo patriarcal, um homem narcisista, machista. Não tem como mudá-los, entende? Sim. Essa é a formação, é a formatação. Não estou generalizando, mas ao mesmo tempo estou dizendo que isso é o óbvio. Beleza? Quando eu vejo mulheres... Espera que eu vou tirar o óculos, vai dar reflexo. Quando eu vejo mulheres contemporizando o machismo, a misoginia, isso me incomoda. Porque delas eu quero que haja a transformação. A mulher que eu fui no passado, uma mulher de uma família matriarcal, beleza. Os meus pais foram pais velhos.
E isso fez uma grande diferença porque meus pais tiveram uma... Para a época, né? Hoje é a idade que a maioria estão tendo filhos. Mas na minha época, não. Então, eu tive essa maturidade, essa evolução de pais maduros que me ensinaram a não ser tão dependentes da sociedade. Né? Então, o que eu vejo? Eu crio uma mulher contemporânea que precisa entender e se aceitar como é. A mulher que eu quero ser é a mulher que eu já sou, tá? Obrigada. Mas que muitas mulheres precisam entender que podem ser. Então, quando eu conto, principalmente no Teodora, que são 10 mulheres, essas 10 mulheres, elas são mulheres que matam, que traem, sabe? Que vivem a sua evolução, não são perfeitas, porque ninguém é perfeito, mas não são aquilo que se espera. Ah, a mocinha tem que sentar assim e não rir. Porra, meu irmão, isso não rola mais, sabe? Mas tem uma porrada de mulheres que ainda estão presas dentro desse estereótipo. Então, quando eu escrevo, é justamente para haver essa libertação, para que a gente possa hoje sentar aqui num bar e tomar sua cerveja, sem pensar, porque aí vem as duas mentalidades. Do homem que é babaca, vou ter que falar assim, e acha que a mulher tá ali tomando cerveja porque quer ganhar alguém, e da mulher que passa e fala assim, cara, aquela mulher tá ali bebendo, tá se dando, sabe qual é? Não é sobre isso. É de uma realidade que a gente tem que encarar que nós, seres humanos, somos seres humanos, independente se você é homem, se eu sou mulher, não é sobre isso. Isso diz respeito à liberdade. A liberdade. Então, quando me proponho a escrever sobre mulheres, parte justamente desse princípio, que na literatura foram os homens que escreveram. Nós temos a Capitu, nós temos a Iracema, a Escravizaura, e por aí vai, né? Isso, passado. Mas são os clássicos que permeiam até hoje. Quando você vai falar de uma heroína na literatura, todo mundo vai pensar, pô, Gabriela, Helena, né? É a visão masculina. É a visão masculina, sempre, né? Hoje a gente tem, tudo bem, sorte. Nós temos a Aline Bey, nós temos Carla Madeira, mas a galera lá atrás e a galera atual também não conhece nem lá nem cá, tá? Então a gente precisa trazer pra cima, pra frente. Eu, como mulher, eu me incumbo nessa responsabilidade. Por isso que eu faço parte de um coletivo no qual a gente escreve. Tem um grupo também de leitoras, que eu faço parte de 2 grupos de leitura, né? Tem um grupo de leitoras e escritoras vivas e faço parte também do grupo de leitoras livres. A diferença, num grupo de escritoras vivas, a gente só lê autoras. No grupo das leitoras livres, mulheres que leem. Independente se o autor é homem ou não. Se é autor ou se é autora, enfim. Sim. Mas nós, mulheres, temos que entender que temos um lugar na sociedade independente de termos alguém que nos direcione. A gente tem que ter essa voz. Isso é muito importante. Então, por isso que eu escrevo sobre mulheres. Precisa que a gente tenha essa visão de que eu posso escrever sobre. Uma amiga minha até me cogitou. Eu queria ver você escrevendo sobre homens. Eu falei, não me interessa. Já tem tanto por aí, né? Exatamente. Não, mas um dia, não, acho que esse um dia não vai acontecer. Quero que você escreva algo diferente. Sim, tudo que eu escrever, a minha poesia, a minha crônica, vai ser sempre pela ótica, para que a mulher se entenda, se reconheça, sabe? E veja que tem voz, tem apoio. Porque eu tenho um dicionário do Aurélio, de 1900 lá, Chumbo Grosso, no meu ensino médio, ensino primário, que 2 palavras não existem. Não existiam. Quais? Sororidade. Não existe. E empoderamento. Não existe. No dicionário lá de 1980 qualquer coisa. Essas palavras não existiam. E hoje elas existem. Então a gente tem que se apropriar delas porque elas pertencem ao nosso universo. Assim, esses saraus e grupos de literatura, de leitura,
não são espaços apenas de recitação, né? São de escuta também. Você Sim. falou dessas trocas. E o que essas trocas elas vêm influenciar assim na sua escrita? Muita coisa. Você sofre essas influências, influencia também. Como é que funciona isso para você? Ó, eu tenho que voltar um pouquinho, dois capítulos. O que acontece? Eu via essas coisas, assim, sarau, grupo literário, grupo de cultura, em filmes, em novela, e eu ficava assim, ó, babando, sabe? Eu queria estar nesses lugares, né? Eu lembro do Taverna, já frequentava o Sesc, e eu vivi... Entrega a nossa idade, não. E assim, eu queria ir, mas eu não tinha companhia. Então eu ainda era aquela menina lá atrás que precisava de companhia para sair. Aí você ia num evento que tinha um cara esquisito recitando... Mas eu nunca fui, né? Então eu ia em lugares por ir, tipo assim, né? As amigas convidavam e tal. E aí veio a pandemia, que foi um divisor de água, perdi pessoas, né, como todo mundo, mas foi um divisor de água muito importante para a minha vida, porque eu descobri que não existe caixão duplo, nunca vi isso, né? Então, se para morrer você não precisa de companhia, para viver muito menos. Então, foi onde eu comecei a me despertar, que aí surgiu Escritoras Vivas, e nessa situação toda de caminhar, veio o Teodora, e aí, através do Teodora, como eu falei, comecei a divulgar e comecei a frequentar saraus, eventos culturais, e aí eu me encontrei, e era isso que eu queria. Eu acredito muito na vibração, sabe, efeito borboleta, tu bate as asinhas aqui, e eu comecei a vibrar nessa onda que hoje eu vivo muito dentro de saraus, de encontros literários, de eventos culturais. Sempre acreditei, é a cultura, é a leitura, que isso muda as pessoas, faz a evolução, sabe? E o sarau, para mim, não é só, vem aqui, da minha presença. Não, vai muito além. É o contato. É uma troca. É o universo, é energia. É você conversar com pessoas evoluídas acima de você. Às vezes nem tanto. Não, sim, mas veja bem. Eu falo assim, cara, quem sou eu na fila do pão, uma porrada de gente? Não essa coisa de evolução. Acho que tá todo mundo ali no mesmo... Sim, aí você descobre que você está aqui, linear. Sim. Só que até então, quando você percebe que você vê pessoas ali que escrevem, que não sei, isso ajuda no teu crescimento. Ou seja, quando você vai escrever, quando eu vou escrever, eu falo assim, porra, poesia de fulano, porra, caramba, gostei, pô. Sabe? E aí você vai trocando ideia, você vai conversando, você vai buscando, você conhece palavras novas, você evolui no teu vocabulário, você evolui na tua escrita, porque você ouve uma poesia e fala assim, caramba, eu nunca pensei, pô, que coisa linda, né? Uhum. Então, realmente, isso agrega muito. E os 2 grupos de leitura que eu faço parte me ajudaram a voltar a ler. Porque eu sou a leitora de transporte público, não leio em casa. Agora eu passei a ler em casa. Eu também. Porque eu pegava aquelas barcas que levavam 1 hora para chegar no Rio. Hoje a barca leva 10 minutos, gente. Glória a Deus. Mas, pô, levava 1 hora. Era 1 hora. Eu, pô, tô lá lendo. Pô. Então eu aprendi a ler dentro de ônibus, ler dentro de barcas. Chegava em casa, não lia. Hoje, por causa do grupo, né, dos 2 grupos de leituras que eu faço parte, eu tenho a obrigação, que para mim é um prazer, mas eu consigo me organizar. E eu tenho lido de 2 a 3 livros no mês. Olha que maravilha. Como isso me influenciou? Muito. Que aí, óbvio, quem lê, escreve. Aí eu vejo palavras que eu não conhecia e eu sou, por natureza, pesquisadora, desde criança. Tanto que eu lia dicionário de trás para frente para trás. Hoje tem o Google, mas eu trabalho com o Google e trabalho com o dicionário. Então, assim, quando eu vejo umas palavras, aí eu coloco. E hoje ajuda muito, né? Como eu te falei, a leitura e a escrita, ela enriquece o meu vocabulário, mas eu, como escritora, tenho a obrigação, e eu digo que é obrigação mesmo, de enriquecer também o vocabulário do meu leitor. Você falou da questão do dicionário, eu lembrei do... É interessante falar ex-imortal, né? Porque, na verdade, imortal é imortal. O Antônio Olinto, né? Se é imortal, pô. Antônio Olinto, que era compadre de Jorge Amado, né? Ele falava que o dicionário, ele deveria... O povo brasileiro deveria andar com o dicionário embaixo do braço. Sim. Né? Essa questão, assim, de visitar o dicionário. Hoje a gente tem o Google, né?
Mas eu A tenho gente dicionário também. chega mas não é? Sim. Eu lembro que era um requisito, entregando a idade da gente, era um requisito quando você fazia, a mãe fazia a compra do material escolar, Dicionário. comprava o dicionário Dicionário e livro de atualizado. verbo. E livro de E verbo. livro de verbo, tabuada. Três coisas, dicionário, livro de verbo, tabuada. Livro de verbo tabuada. É. E essa leonina declarada aí, você acha que isso aparece na sua postura, seu jeito de expor e defender sua voz? Com certeza. Tem dúvida ainda? A pessoa que tem leonino tatuado pra ficar teu lado? Você tem uma composição de samba com a Tassi. Ah, tá aqui. A Tassi, para quem... Não conhece? Muita gente deve conhecer, sim, a Tassi. Ela, inclusive, ela interpreta a Cássia Eller no espetáculo, né, no teatro. Foram 20 Tassi. anos, né? Isso, a Tassi é uma cantora maravilhosa. E como é que foi essa história aí, de você ter essa composição com a Tassi? Então, como eu falei antes, né? Depois eu fiz várias oficinas. E eu fiz uma oficina com Inter Bastos, de contos. E eu conheci a Tassi numa dessas oficinas. Uhum. Eu achei, assim, admirei o trabalho dela, assim, ela elogiou muito o meu conto, que também está aqui nesse livro, o conto que foi onde eu a conheci. E aí eu escrevi um samba e postei no Instagram, né? E aí ela me perguntou se podia musicar. Porra, Tassi querendo musicar? Eu falei, claro! Mas eu criei, aí eu fiquei com aquela preocupação. Ela é incrível, cara. Aí eu falei, ih, caramba, mas ela é de rock, mas isso é um samba. Mas tudo bem, ela vai musicar, tá tudo certo. Passou-se, eu fui convidada pelo Murilo para fazer a apresentação do Sarau da Flores de Plástico, a apresentação dele lá no Rio, lá no Coffee Break e tal. E eu fui apresentar a Tassi, aí, óbvio, né, já conhecia ela, já tinha intimidade, então rasguei elogios, porque eu sou muito fã dela, né, Tassi. E aí eu falei, inclusive ela está com uma música minha para musicar, e ela Daisy, você estava nesse dia que ela tocou? Estava, agora que eu lembrei de ti, isso mesmo, estava. E aí, ela disse, me manda no meu privado, que eu não, desculpa, não sei o que, acredito e tal. Mandei, e passou-se, assim, tal. E de repente ela me manda de volta, né, já musicado, mudou o nome, e botou uns versos, ela disse, tem que botar uns versos aqui, porque tal. Eu falei, tá ótimo, deixa eu ouvir. A parceria, né? Quando eu ouvi, ela realmente fez um samba mesmo. E foi o primeiro samba que ela nunca tinha feito um samba. E ficou lindo, né? Participamos até de editagens e tal, né? Com samba. Aí ela mudou de samba pro samba da Daisy, se você quiser, posso recitar aqui o samba. Eu até recitei aqui semana passada, mas Por favor. Mas eu só vou recitar sem os versos da Tassi, mas que, assim... E aí, quando eu fui pesquisar, porque quando foi que eu escrevi, né? Eu fui lá vendo no meu caderno, esse samba da Daisy, ele surgiu no último Dia das Mães, com a minha mãe viva. Aí eu falei isso pra ela, eu falei, Tassi, eu tô vendo aqui o rascunho, né? Mandei a foto pra ela e tal. Uhum. Aí ela, Daisy, então, mas é muito importante. Então, ela está gravando nos shows delas e tal, enfim. É só samba. Por enquanto, no poema é só samba. Samba. Não lhe desejo mal. Eu sou o sal que não afeta os teus rins. Ai de mim. Do teu café eu sou açúcar. Na cama ou na rede, sou as coxas entreabertas. Que não fere a tua conduta. Entre beijos e anseios, realizo meus desejos de mulher, fêmea e puta. Meu tindolelê, entre batuque e um auê. Tu és o meu samba, escarlatinando de prazer. E eu escrevi isso batendo na mesa. E aí ela fez no ritmo que eu imaginei. Ficou assim, sabe? Muito legal. Muito legal. Não lhe desejo mal, eu sou... que não afeta os teus rins. Ai de mim, do teu café sou açúcar, na cama ou na rede. Aí o verso da Tassi. Um beijo na nuca. Aí vai embora. Ah, que maravilha. Daisy, se você pudesse mandar uma carta para a Daisy, que começou a escrever lá atrás, o que você diria para ela? Cara,
Jura que tu vai fazer essa pergunta? Claro que eu vou fazer, porra. Ah. Porra, não tenho ideia nenhuma. Escreve agora. Ai, Vai, meu manda pai agora. eterno, jura? Repete então a pergunta para eu tentar Se entender. você pudesse escrever uma carta para Não tem Daisy, ideia que nenhuma. começou a escrever lá atrás, o que você falaria para ela? Ah, garota. Tu é foda. Ah, mas é uma carta, né? É uma carta. Isso aí foi um torpedo, né? Daisy, segue teu sonho. Segue tudo que seus pais te ensinaram. E vá, porque você tem potencial. Talvez você não saiba ainda, mas tu tens. Vai. E não tenha medo, porque medo é uma palavra que você nunca encarou de frente. Você sempre escondeu os seus medos, então continue escondendo eles e siga. Vai fundo. É por aí. Muito bom. Quando alguém falar de Daisy Pontes, escritora, né? Até Daqui no a Google, alguns gente. anos, Vai ter várias coisas. quando alguém falar assim da Daisy Pontes, escritora, daqui a alguns anos, como que você gostaria que a sua obra, que o seu legado fosse lembrado? Bom, eu quero ficar famosa antes de morrer, né? Porque não basta a Clarice morrer no hospital do SUS e todo mundo hoje reconhecer a Clarice. Né? Não adianta a Van Gogh cortar as orelhas e todo mundo hoje reconhecer a Van Gogh. Eu pretendo ficar famosa antes de morrer. Então, assim, não preciso ficar famosa, mas eu quero que as pessoas me reconheçam, né? Tipo, porque infelizmente, isso não vou falar de Brasil, mas como diz Romário Regis, São Gonçalo é meu país. Então eu só conheço o Brasil. Mas toda a história de todo grande artista, ele só é reconhecido póstumo. E isso não é muito legal. A própria Frida, né, no qual eu tenho tatuado, né? Hoje todo mundo fala de Frida Kahlo, mas se a gente for olhar a história da Frida, ela não era Frida Kahlo. Morreu primeiro, vai virar Frida Kahlo. Hoje todo mundo fala de Clarice, morreu primeiro. Machado de Assis, todo mundo morreu antes de usufruir das suas glórias, dos seus trabalhos, né? Não estou querendo ter aqui a pretensão. Ah, Deise, não é sobre isso. É sobre nós trabalharmos em vida para que o nosso trabalho seja reconhecido. Rômulo, tu escreve pra caramba. Tu tem poema lindo. Para. Pô, mas tem. Aí, porra, aí lá no dia que tu morre, choro. Daqui a pouco todo mundo vai descobrir tua obra, porra, meu irmão. Manda não. queimar tudo, vou mandar apagar tudo dos Sabe? HDs, acabou. Não é sobre o legado que tu deixa depois que tu morre, é o legado que tu faz enquanto tu tá vivo. Exato. Eu acho que é isso que é válido. Poxa, hoje nós A morte perdemos... tem essa coisa, né? Nós perdemos Luiz Fernando Veríssimo e ele diz que a gente se prepara tanto para a morte e a gente não está aqui para vê-la. Né? Então, pô, a gente tem que entender que as nossas obras, os nossos trabalhos, nós como um artista, né? Como poeta, como pintor, como seja lá o que for, a gente não tem que depender, a gente não tem que ter, não temos que ser o pai do Cris, né? Não temos que ter 2 empregos. Eu não tenho que ter uma CLT para pagar minhas contas e ter isso aqui como diversão. Não, isso aqui não é diversão. Isso aqui é um trabalho elaborado, meu pensamento, meu tempo que eu gastei, que eu perdi, não digo assim que eu perdi, mas que eu deixei de fazer coisas para poder lançar isso aqui. Entende? Então isso aqui é trabalho. Eu vou doar? Dou aqui no terraço, dou na biblioteca do Adelino, na Jornateca, porque são locais que a cultura está sendo divulgada. Mas para qualquer outra pessoa, eu vendo, porque isso aqui é o meu trabalho. Então a gente tem que entender que o livro, que coisa mais linda, escrevi um livro, que coisa mais linda. Porra, meu irmão, isso aqui é teu trabalho. É o nosso trabalho, é o teu trabalho, é o trabalho da Helena, é o trabalho do AJ. Sabe? Então não adianta simplesmente lancei um livro, vaidade? Não. Quando a gente se assume como escritor, como autor,
temos que fazer isso virar o nosso sustento. Exatamente. Temos que trabalhar para que isso seja a nossa base, né? Não adianta, Cora Coralina, tadinha, foi ficar velhinha. Ficou velhinha, escreveu o livro, ela morreu, porra. Hoje o livro dela vende, ela não tá sofrendo isso? Não, já tá embaixo do chão, já tá lá, sabe? Então, eu não quero ser lembrada daqui a alguns anos. Eu quero ser lembrada agora, como você me convidou aqui. Muito justo. Quando as pessoas me convidam para participar de um sarau, quando eu vou participar de um evento, eu quero ser lembrada agora. Porque o meu momento é o agora. Não é daqui, sei lá quanto tempo. Não me interessa isso. Eu não vou ver, não vou usufruir, não vou pagar minhas contas. Então a gente tem que, eu acho que falta de vaidade, porque a pessoa que escreve livro fica com vergonha. Sabe? Não pode. Você perde horas, perde noites, dias. Você não escreve, você escreveu, é o seu rascunho. Mas depois, como eu te falei, tu vai pesquisar. Tá certo? Porque você tem que transmitir para o teu leitor credibilidade. Com certeza. Né? Tu não vai escrever uma palavra que você nunca viu. Você tem que saber como se expressar, como o seu leitor. Você não está escrevendo para você. Para você se chama diário. Se é livro, é pro mundo, porra. Exatamente. Entende? Então, eu acho que isso aqui é trabalho, sim. E é isso que eu Então fica a dica. Leiam autores e autoras, cara. Leiam autores e autoras contemporâneos, pô. Sim. A gente está aqui, nós estamos vivos, estamos vivas. Somos escritores vivos. Exatamente. Vivos. Lê, cara, lê. É sobre isso. Pô, Deise, o papo foi, assim, maravilhoso. A gente tá chegando no final. Jura? Estamos chegando. Que isso, parece até uma assombração ali no fundo. Mas poesia serve para quê? Poesia serve para revolucionar. Revolucionar. Porque se eu não utilizar a minha escrita, a minha poesia para fazer diferença na vida do outro, não vai servir para nada. É isso que eu penso. É sobre isso que eu escrevo, sabe? Vamos revolucionar. Vamos de poesia, porque eles lá não suportam poesia. Não. Deise, muito obrigado, tá? Gente, um aplauso para Deise Ponte. Eu quero agradecer aos amigos que vieram, né? Eu quero agradecer a você, Rômulo, pelo convite, ao espaço aqui do terraço. Eu quero agradecer a todos, né, que entendem que a literatura, a cultura é a base. Salve Darcy Ribeiro, que tentou nos passar isso. Infelizmente, a gente vive num país que não entende isso. E muitos também não querem entender, né? Num país que... Eu vou ter que falar isso, gente. Isso me revolta muito. E vivemos num país que tem bancos amarelos. Para que as pessoas entendam que tem que dar lugar para um idoso, para uma gestante, para uma mãe com um filho no colo. Não é por aí, gente. Sabe? A cultura, ela tem que vir desde lá de baixo. E a cultura não é somente livros. A cultura é cinema, é teatro, é música, é uma praça onde as crianças possam brincar, sabe? A cultura nos ensina a ter segurança. A cultura, a gente aprende a ter saúde. Quando a gente vai ler sobre como se preservar, como se, sabe? Então, tudo, a base é a cultura. E assim vamos crescendo. É só sobre isso. É só sobre isso. Valeu. Foi muito bom. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de oferecer o Poesia Serve para Isso, que está sendo gravado hoje, com a grande perda do Luiz Fernando Veríssimo. Foi uma perda imensa, entendeu, na nossa literatura. E esse programa é dedicado para ele, em memória dele, tá bom?